A paz do Senhor, queridos. Amém. Amém. É bom a gente estar juntos novamente, na casa de Deus. Melhor lugar que a gente poderia estar, né? Para escutar a palavra do Senhor, escutar os louvores, Deus falando com a gente através dos louvores. A presença de Deus já se manifesta aqui. Isso é muito bom, né? E você já ficou pensando uma vez, por que a Bíblia foi escrita? Por que existe a Bíblia? Por que tem tantos livros aqui na Bíblia? Por que ela foi escrita? É para que não se esquecesse de tudo que Deus quer que a gente se lembre, de tudo que Ele já liberou para a gente, e como é que a gente toma posse das bênçãos, como é que a gente chega até o Senhor Deus, como é que a gente tem vitória nessa vida. Então está tudo aqui. E quando a gente escuta a palavra da pregação, é Deus alimentando a gente espiritualmente, que o Senhor falou, né? Nem só de bom viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E quando a gente escuta a pregação, a gente está se alimentando espiritualmente, amém? Então, aqueles que quiserem acompanhar pela Bíblia, eu queria que você abrisse em 2 Reis, no capítulo 18. Reis 18. A missionária mandou um abraço para todos. Hoje ela não se sentiu muito bem, mas se Deus quiser vai estar daqui a pouco bem. A minha esposa, a Néia. Perdão, queridos, é 1 Reis 18. 1 Reis, não é segunda, primeira. Antes de eu ler essa palavra, 1 Reis, capítulo 18, a palavra está falando de Elias, né? Você xará? Né? E a gente tem que entender o que estava acontecendo naquela situação sobre Elias e sobre o povo de Deus. O povo de Deus estava desobedecendo a palavra, porque o rei era casado com Jezabel, e Jezabel ela só fazia coisa errada. E Elias, ele ia toda hora na frente do rei, falar para o rei: você está errado, você vai colher o que está plantando, ela também está errada. Ele não tinha medo. Deus mandava ele ir até o palácio onde estava o rei, na frente do rei, e falava: você está errado, tudo que você está fazendo está de desacordo com a palavra de Deus, e você vai colher problemas. Então, imagina só, aquela mulher diabólica do lado do rei de Israel, ela tinha poder também, porque ela podia mandar prender e matar. Então Elias, praticamente, ele vivia escondido, porque ele era odiado tanto por Acabe como pela mulher dele. Mas Deus mandava ele lá na frente. Então, até ele chegar lá e fazer o que Deus tinha mandado, ele corria riscos, né? Então, ele mandava a palavra de Deus e imediatamente ele saía para algum lugar para se esconder, porque ele sabia que se ele fosse depender da boa vontade do rei e da mulher do rei, ele ia morrer em algum momento. Então, aqui está mostrando mais uma vez que Deus dá uma ordem para ele. E ele estava sendo odiado porque ele tinha orado para que não chovesse na terra. E fazia 3 anos e meio que não chovia, porque ele orou, né? Então, vamos ver aqui, 1 Reis, capítulo 18. Está escrito assim, E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano. 3º ano de quê? Depois que ele tinha orado para que não chovesse, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era muito extrema em Samaria. Por quê? Porque estava seca. A terra não estava chovendo, não tinha chuva, então estava seca ali. Aqui acontece uma série de coisas, até o ponto que Deus colocou para a gente receber a palavra. Aqui Elias vai, ele encontra com uma série de pessoas, ele vê os profetas de Baal, e ele faz um desafio, né, que todo mundo já escutou uma palavra do Senhor, onde ele fala assim: se eu estiver errado, né, Deus vai responder a oração de vocês, dos 450 sacerdotes de Baal. Mas o meu Deus, se eu estiver certo, Ele vai fazer cair fogo do céu. Eu queria que você fosse agora no versículo 37, para a gente ver a oração de Elias.
Ele está na frente de todo mundo, de todo o povo da cidade, e na frente dos outros sacerdotes. E ele fala para Deus assim: responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse-lhes: lançai em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Se eu não me engano, são 450 profetas de Baal que Elias tinha acabado de matar. A gente continua no versículo 41. Então disse Elias ao rei Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. O que acontece aqui? Dá uma paradinha aqui, mas nós vamos continuar. A palavra de Deus diz que Elias, está em Tiago 5:17, Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós. O que significa isso? Elias era um homem como a gente. Ele passava dificuldades e tentações como todos nós. Aqui a Bíblia fez questão de colocar que ele era um homem sujeito às mesmas tentações que nós. Então ele tinha momentos de raiva, ele tinha momentos de angústia, ele tinha momentos onde de repente ele era tentado na área sexual, ele era tentado de repente alguma fraqueza que ele tinha. O inimigo conhece, porque o inimigo também acompanha a gente na nossa caminhada. Então o inimigo devia colocar na mente dele toda hora a tentação para tirar ele do caminho, mas ele se mantinha firme. Ele poderia estar sendo tentado através do medo, de espírito de medo, para ele se esconder e não falar o que Deus mandava ele fazer. Mas a primeira coisa que a gente aprende com essa palavra, quando a gente vê o primeiro versículo, foi que Deus deu uma direção, uma palavra para Elias, e Elias agiu conforme a palavra. Amém? Além dele ser um homem comum, ele era um homem obediente à palavra do Senhor. Todos nós aqui somos comuns, aqui ninguém é mais que ninguém, né? Quem está recebendo a palavra, quem está falando a palavra, pregando a palavra, todos nós somos iguais. O único superstar aqui é Jesus Cristo. Amém? Espírito Santo querido, Deus Pai. Nós somos servos do Senhor. Então a primeira coisa que a gente aprende: Elias caminhava conforme a direção da palavra de Deus. Será que Deus deu alguma palavra para mim e para você, para a gente fazer nos dias de hoje? Eu queria que você abrisse Marcos 16. Livro de Marcos, não fecha, não deixa aqui escapar, que nós vamos voltar para esse texto aqui. Marcos 16. É Jesus falando aqui, Marcos 16, no versículo 15. É uma palavra também conhecida do Senhor Jesus Cristo. Ele apareceu depois de ter ressuscitado, e ele deu uma ordem para o povo de Deus, para todo aquele que crê. Ele disse assim, em Marcos 16, 15, vamos esperar todos os irmãos estarem juntos. Marcos 16, 15, está escrito assim, e está falando de Jesus, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o Senhor Jesus completou: e esses sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E ele, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vamos voltar lá para onde a gente estava, 1 Reis, no capítulo 18, agora no versículo 42. Então a gente viu que nós temos uma ordem de Deus para a gente pregar o Evangelho a toda criatura, para a gente batizar as pessoas,
quem crê for batizado será salvo, quem não crê vai ser condenado. E Deus ainda falou que nós vamos fazer sinais e maravilhas. Vamos impor a mão sobre as pessoas e elas serão curadas, elas serão saradas, né? Ontem, eu estava na imobiliária, queria dar um testemunho rápido para vocês. Semana passada, foi uma senhora falando que queria que alguém, ela chegou falando assim com o meu chefe, com a esposa dele: poxa, eu preciso de um padre ou um pastor para ir lá em casa. Aí os dois começaram a rir, né? Olharam para a vida. Daí eles falaram assim: ó, pastor está ali, se ele quiser, o pastor já está aqui. Ela falou: mas eu preciso que orem por mim, porque estou tendo um monte de sério de problemas, mas eu queria que orasse também para eu vender o meu apartamento, que eu não consigo vender, está 2 anos sem vender e tal. Mas daí, eu falei, daí nós combinamos de eu ir ontem, né? E o que aconteceu? Antes de eu ir lá, eu pensei assim: eu creio que a venda do apartamento é só um motivo para a gente se aproximar, né? Eu falei: Senhor, por que eu estou indo lá? Me mostra na palavra. E depois eu fiquei sabendo que o filho dela, eu acho que está preso, também por causa de drogas. Aí eu falei assim: Senhor, qual que é o problema? Eu não quero falar só de... Porque eu sei que o Senhor não está me colocando ali só para eu falar de venda de apartamento. Aí saiu uma palavra, eu não me recordo exatamente qual que é o versículo, mas falava assim, que eles estão sofrendo pela sua desobediência e pela sua idolatria, né? Aí quando ela me passou o telefone dela, já logo de cara tinha uma maldição. Eu falei: nossa, Deus confirmou exatamente, estão sofrendo pela idolatria. Aí eu tentei levar a minha esposa, só que a gente foi no horário que a mulher ela começou a passar mal, foi para o hospital. Aí ela falou: agora eu não consigo ir, só posso ir daqui umas 2h30. Aí eu deixei ela em casa. Aí na hora, a esposa do meu chefe, que é também evangélica, falou assim: Seu Álvaro, o senhor quer que eu vá acompanhar o senhor? Eu falei: quero, porque a gente sempre tem que fazer em 2, né? Nunca ir sozinho, ainda mais uma mulher sozinha no apartamento, não ia entrar sozinho, né? Aí eu falei: vamos lá comigo. Aí, quando a gente chegou lá, daí eu perguntei para a mulher: por que a senhora quer que a gente viesse aqui? Ela falou: pelo apartamento. Mas daí ela começou a se retrair e começou a chorar. A gente via que não era só o apartamento, né? Ela não quis falar do filho, mas eu já estava sabendo. Aí eu comecei a falar da palavra, eu preguei a palavra, não fiquei falando coisas fora da palavra. Eu falei: vamos ver um versículo onde diz que Deus não se agrada de quem se ajoelha, né, para estátuas de esculturas, quem adora ídolos, que a Deus não está nisso. Eu falei também: só existe um caminho até Deus. Jesus Cristo falou que Ele é o único caminho. Se a senhora está buscando outro caminho espiritual, achando que está chegando até Deus, a senhora está chegando no inimigo. Mas no final das contas, eu tenho uma boa notícia para a senhora. A palavra do Senhor diz que aqueles que pedirem perdão, se humilharem e pedirem perdão, Deus vai escutar do céu, ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. Sabe o que significa isso? Deus quer abençoar a senhora não só na área financeira, mas na área familiar, na área sentimental, na área de saúde. E a senhora quer pedir perdão para Deus? Aí, vamos fazer oração. Aí levantamos, ela fez oração, chorou muito, e nós ungimos no apartamento dela. Aí até a esposa do meu chefe falou assim: olha assim no quarto do filho dela. Aí ela falou assim: quando eu entrei no quarto do filho dela, eu senti um calafrio. Aí abriu um armário. Daí a mãe tinha falado para mim assim: eu não sei quem vem aqui nesse apartamento, porque às vezes eu deixo na mão do meu filho a chave, mas eu sei que vem gente que não é pessoa boa. Eu não sei o que fazem aqui, se faz alguma macumba, se faz alguma coisa. Mas eu falei: pode ficar tranquilo, que o maior poder é de Deus. Nós vamos quebrar tudo no nome de Jesus, nós vamos ungir no nome de Jesus. Por que eu dei esse testemunho, né? Porque depois que a gente falou tudo isso, eu falei assim: nós limpamos, né, a sua casa, o seu apartamento, mas a senhora tem que buscar Deus, porque a batalha é forte e é permanente. Só que ir na igreja, no final das contas, ela vai para a igreja. Ela falou que vai para a igreja, ela vai lá na bola de neve, lá na Praia Grande, não importa a placa, importa a gente levar para o caminho de Deus, né? E eu fiquei muito feliz. Ela falou: não quero me dar porque a esposa do meu chefe é da bola de neve, né? Ela é da parte de intercessão. Aí já pegou o telefone da mulher para chamar para os dias de culto, para ela participar. Eu estou dando só esse exemplo, porque não é só para mim, é para nós todos. Todos aqui, de vez em quando, são chamados para ir em determinados lugares, orar para as pessoas, nas casas, nas lojas, nos escritórios, no ponto de ônibus, em qualquer lugar. E nós temos que fazer isso.
E Deus, Ele vai confirmando por sinais. Eu creio que Deus confirmou por sinal de me dar a revelação de qual era o problema da mulher, sem ela ter que abrir a boca, porque eu já sabia que era idolatria. Quando eu falei de idolatria, ela confirmou, que ela até falou assim, eu tenho um amigo que mora em Portugal, ele falou que esse negócio da buscação que é coisa do demônio, ele é judeu, e o senhor está falando isso, está confirmando. Eu falei, então, quem está falando é a palavra. Então, a senhora está vendo que a palavra de Deus está mostrando que a senhora está buscando coisa errada. Por isso ela está falando um monte de coisa, na parte de saúde, só está para o médico agora, só passou mal de repente. Eu não quis falar do filho, mas falei, depende de problemas na família, problemas aqui na parte financeira. Se a senhora buscar Deus, Ele não vai vender só o apartamento, isso aqui é besteira para Deus. Ele vai te dar saúde, vai dar bênção na sua família, libertar todo mundo precisa ser liberto aqui, e a senhora vai ter a paz que não tem preço, que é a paz de Deus. Né? É mais um exemplo só para a gente ilustrar, né, que a gente tem que obedecer ao Senhor e a gente fica feliz quando você vê que a pessoa realmente se sentiu bem, e eu creio que ela vai ser liberta e vai ser uma pessoa que tem paz, aquela paz que a gente já usufrui, mesmo tendo todos os problemas, né? E aqui a gente viu Elias, voltando para a palavra aqui, ele acabou de participar de um evento onde ele pediu para Deus derramar fogo do céu. Deus derramou fogo do céu, olha que milagre maravilhoso, todo mundo viu. Logo em seguida ele matou não sei quantos profetas, e em seguida ele já está nesse outro milagre. Ele era um homem que caminhava de milagre em milagre, ele caminhava ligado no mundo espiritual. E ele diz aqui no versículo 42, no 41, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque em ruído há de uma abundante chuva. Ele estava ligado no mundo espiritual, ele não estava só na circunstância, ele participou de batalha, mas ele está escutando já o ruído de chuva. Isso é ouvido espiritual, ele está na dimensão espiritual. Deus fala que eu e você, que somos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que pedem perdão para Deus, nós somos chamados de justos, porque a gente carrega a justiça de Deus. Jesus Cristo tirou todos os nossos pecados através do seu sangue, porque nós pedimos perdão, nós nos arrependemos. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Elias estava mostrando o que é uma pessoa viver pela fé. Você vê que ele andava pela fé, acabou de pediu para Deus derramar fogo, Deus derramou fogo. Deus falou para ele: ora, porque eu vou derramar chuva. Aí ele já está falando, antes de ele começar a orar, vai para lá, corre que vai vir abundante chuva. E no versículo 42 está escrito assim: e Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do camelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Você vê que ele falou o seguinte, ele profetizou e foi orar, né? Nessa ordem, profetizou e foi orar. No versículo 43 está escrito assim: e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. O que aconteceu? Elias orava e mandava o assistente dele, o moço que andava com ele, e ver se já tinha nuvem. Ele só parou de orar enquanto ele começou a ver a manifestação do milagre. Isso é um ensinamento para mim e para você, para nós, né? Para nós todos. A gente não parar de orar enquanto a gente não vê a manifestação do milagre. Eu lembro de uma vez que a gente foi evangelizar aqui, há uns 2 anos atrás, que a gente entrou numa casa de uma senhora, que ela falou que ela estava deitada na cama, até vendo um programa evangélico, e aí eu perguntei era um neto dela que estava nessa rua aqui, eu não lembro exatamente o nome dela, mas perguntei para o neto dela assim: a gente está evangelizando, está querendo orar por alguém que queira, né? Será que aqui na tua casa tem alguém que precisa? Falou: tem minha avó, está ali, está no sofá. Aí eu falei: mas o que acontece com a tua avó? Ele falou: ela não consegue mexer as pernas, já fazem 2 anos. Eu falei: daí quando eu entrei eu entrei com mais uma pessoa, eu entrei lá, ela estava assistindo um lençol em cima dela, uma pregação, era de dia até, acho que umas 11 horas da manhã. Aí eu falei para ela assim: a gente pode orar pela senhora? Ela falou: pode. Aí o menino já tinha falado que ela não mexeu as pernas, estava paralisada, já não sei quanto tempo, não sei se já contei isso aqui para vocês. Aí começamos a orar, e eu não tenho visto muitos exemplos, né, de pessoas que não é aquela oração tão rápida, né, que às vezes a gente tem que ficar insistindo. Outro dia eu estava lendo um livro de um homem de Deus, que ele foi, depois que acabou o culto, teve uma pessoa que pediu para ele assim: pastor, o senhor pode ir na minha casa jantar? Eu queria oferecer um jantar para o senhor. Eu falei: posso. Ele falou assim, já pensou assim: esse jantar aí tem alguma coisa de Deus. Quando ele chegou lá, jantou, ele perguntou para mim assim:
que você quer de Deus? Aí o homem falou assim: eu quero ser batizado no Espírito Santo. Ele falou que ele chegou na casa do homem umas 10 horas da noite, mas ele saiu de lá 3 horas da manhã. Ele ficou orando das 10 horas da noite, depois que ele jantou, até as 3 horas da manhã, até o homem ser batizado no Espírito Santo. Olha o nível de perseverança desse homem. Eu só sei que quando a gente começou a orar ali, não acontecia nada. Mas a gente, o pessoal querendo sair, eu falei: não, vamos ficar mais um pouquinho aqui. Aí nós ficamos uns 15, 20 minutos, de repente a mulher dá um chute no lençol. Ela deu um chute. Eu falei: opa, começou. Aí vamos orar aqui até ela começar a andar. Mas aí aconteceu um reboliço em volta que a gente teve que sair dali. Mas eu queria que a mulher ia levantar. Mas a gente vê que a perseverança da oração, né? Eu creio que desde o início que a gente está orando, já está acontecendo um mover. A gente continua orando, o mover começa a aumentar. A gente continua orando, vai aumentando a força do poder de Deus sobre aquela situação, até romper as correntes do inimigo no mundo espiritual. A gente vê o Senhor Jesus Cristo. Você quer mais exemplo que o Senhor Jesus Cristo? Agora você pode abrir junto comigo, mas sem tirar também daqui, na palavra de Marcos 8, 22. Voltando para o livro de Marcos 8. Oito, 22. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim, Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Quer dizer que ele estava bem embaçado. O que aconteceu no versículo 25? Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entre nas aldeias. Olha só, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, orou 2 vezes para que um homem fosse curado da cegueira. Se Jesus orou 2 vezes, e nós? Muita gente ora uma vez só e se cansa e fala: mas Deus já escutou. Ele escutou, mas às vezes é necessário que a gente interceda mais, para que aquela corrente se quebre no mundo espiritual, para que aquela bênção se manifeste. Deus está ensinando para a gente, está dando exemplo de Jesus e Elias. De Jesus a gente não precisa nem fazer comparação, mas olha só, um homem com as mesmas tentações que nós, as mesmas paixões que nós, como Elias. Aí mostra aqui no versículo 44: e sucedeu que da 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entrando os céus, se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Até aqui, tá vendo? Olha só que coisa louca, né? Elias mandou Acabe ir até uma cidade. Acabe deve ter ido àquela cidade, aqueles carros daquela época, né? Que era tipo uma carroça, uma charrete. Só que Elias depois saiu correndo, deve ter passado por ele correndo numa velocidade incrível. Acabe deve pensar: esse cara é muito louco, né? Ele fala para não chover, ele ora para não chover, não chove. Ele ora para chover, chove. Ele ora para cair fogo do céu, chove. E depois passa correndo na minha frente. Eu com o cavalo, ele sozinho aqui. Ele devia ser um cara assim, muito assim, diferente, apesar de a palavra dizer que ele era igual a gente nas paixões, nas tentações, mas no proceder. Será que acabou a luz toda? Não queimou aqui, não, né? O telefone apagou e acendeu. Mas continuou gravando. A internet deve ter parado. Mas só para concluir, gente, a palavra de Deus hoje, eu creio que está ensinando para a gente a usufruir do poder de Deus através do exemplo de Elias, que é permanecer olhando, se ligado no mundo espiritual a partir da palavra do Senhor. A palavra do Senhor determina que a gente obedeça a Jesus Cristo. A gente obedecer ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos usufruir de bênçãos, de milagres, porque a palavra de Deus é poderosa. Então muitas vezes a gente fica chateado de
viver uma situação onde tem alguém doente na nossa família, alguém enfermo, alguém com problema diverso, mas Deus liberou uma palavra poderosa sobre a gente, que a nossa palavra tem poder, a nossa oração pode muito a oração do justo, e Deus quer que a gente persevere, que a gente usufrua daquilo que Deus já liberou para a gente, para que a gente tenha uma vida de milagres, uma vida de vitória, onde nada impeça que a gente manifeste o poder de Deus por onde quer que a gente ande. Essa é a palavra de Deus que o Senhor liberou para mim, e eu creio que se eu continuar aqui, eu estou falando mais do que Deus mandou. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe a todos.